Olá, meus amigos que me acompanham aqui no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, edição da tarde. Estou gravando esse vídeo às 15h25 do dia 8 para falar sobre o dia 9, já que eu não vou estar por aqui à noite. Vou precisar dormir lá no sítio para receber uns materiais quase que de madrugada, então não vou conseguir estar por aqui, então já vou gravar antes de começar a Europa League, para que após a Europa League eu consiga ir para lá. Beleza? Acabou de terminar o jogo do Hannover. O Hannover surpreendentemente perdeu para o Wolfsburger Kickers por 2-1. Esse jogo, deixa eu ver se eu consigo, aqui ó. Esse jogo eu tinha marcado para tentar buscar um possível back Hannover no primeiro tempo, tentar encontrar uma janela de back Hannover no primeiro tempo. Houve dentro de algumas janelas uma superioridade boa do Hannover no primeiro tempo, só que o gol do Hannover foi sair no início do segundo tempo, né? Ou seja, eu já não tenho método para trabalhar por ali. E depois, surpreendentemente, o Kickers fez 2-1 para cima do Hannover, né? Tinha comentado das eficiências técnicas da defesa do Hannover, que é um time que sofre muito gol, e também tinha alertado das dificuldades de se trabalhar de maneira convencional na Bundesliga 2, o match odds, por exemplo, buscar um back Hannover, buscar um lay Wolfsburger, porque as defesas falham demais, né? E nesse jogo, a única coisa que eu fiz foi tentar buscar no final um lay ao Kickers para tentar buscar esse empate do Hannover, mas o Hannover não demonstrou assim tanta intensidade, então eu ia colocar até 10% da mistake, mas acabei colocando somente 4%, fui distribuindo na escada, né, na ladder, como a gente diz, e fui tirando depois, porque a intensidade do Hannover estava muito fraca, eu não gostei do que eu estava vendo, então eu fiquei com uma moedinha ali em lay ao Kickers, não entrei no limite, não peguei o over à frente, e acabei também não pegando esse empate do Hannover, tá? Daqui a pouco começam os jogos da Europa League. Vamos lá. Vou fazer um cenário aqui, vou planejar o meu cenário para os jogos de amanhã, né? No caso, se você está assistindo esse vídeo sexta-feira de hoje. Tá meio estranha a minha imagem porque tá no fim da tarde aqui, então passei o dia inteiro trabalhando no sol, devo estar igual um camarão, meu cabelo aqui ainda tá com um pouco de cimento, mas tudo bem. Não tem problema não. Vamos lá rapidinho. Jogos da Premier League eu vou pular, porque como vocês sabem eu não tenho nenhum preconceito com a Premier League, pelo contrário, eu acho uma competição do caralho, mas eu não tenho costume de trabalhar a Premier League desde quando eu comecei e não tinha condição financeira naquela época para poder investir em uma ferramenta de streaming, as ferramentas de streaming também não passavam os jogos da Premier League, e eu montei os meus métodos em cima das outras competições, né? Bundesliga 2, os campeonatos sul-americanos, então eu não tinha esse costume de trabalhar a Premier League e eu me acostumei com isso. Não parei ainda para poder me preparar para fazer os jogos da Premier League. Talvez no futuro eu acrescente por conta da liquidez, mas não sinto falta. Juro para vocês, tenho ótimos resultados na Alemanha, na Itália e no Brasil, não sinto tanto falta assim da Premier League. E além disso, a gente tem um Wolverhampton numa fase muito ruim comparado ao ano passado. Deixa eu dar uma olhada como é que foi o desempenho do Wolverhampton na Premier League passado. 2019, 2020, olha só, ficaram em 7º lugar. Deixa eu ver se isso é uma continuidade. Aqui, ó, 7º lugar também na temporada 18-2019. Né? A 17-18, eles não estavam aqui, eles subiram na temporada 17-18, aí disputaram 18-19, ficaram em 7º, 19-20 ficaram em 7º também. Nessa vez eles não se classificaram lá para a Europa League, e 20-21 estão em 14º, uma fase ruim do Wolverhampton, então não faz sentido eu ficar procurando pelo em ovo aqui se eu não tenho costume de fazer esse jogo. Huesca e Elche, também não tenho trabalhado muito a La Liga, a não ser os 3 grandes times de lá, por conta da disputa pelo título. Lembrando que o Atlético deixou uma gordura muito boa escapar, principalmente por estar com jogos a menos, e agora já não tem mais essa questão dos jogos a menos. O Barcelona chegou forte, acho que vem para vencer, o Real Madrid também está no calo ali. Elche e Huesca, 2 times debaixo da tabela, horríveis, não tenho condição de fazer esse jogo também, por falta de conhecimento e também por falta de qualidade do jogo. Arminia, Bielefeld e Freiburg é o meu primeiro jogo do dia, principalmente por ter acompanhado o Arminia toda a Bundesliga 2 do ano passado. Foi um time que nadou de braçada, era um time
que se distanciava e se diferenciava dos outros porque era um time que jogava com calma, tinha várias formas de jogo, se adaptava ao jogo, jogava tranquilo, passeou. Poucas vezes durante esses 10 anos eu vi um time passear tanto numa Bundes 2 como o Arminia. Tanto é que eu elogiava tanto, falava, nossa, esse time do Arminia aqui está completamente preparado para ir para a Bundes 1. Só que subiu e parece que aconteceu alguma coisa muito estranha no Arminia. Não sei se houve um problema de mentalidade, de interpretação da competição. Eu sei que o Arminia não conseguiu desenvolver. São 4 vitórias apenas em casa e fora de casa são 2 vitórias apenas, amargando aí a 17ª colocação. Ainda tem chance de ficar na Bundesliga 1, obviamente, mas tem tudo para ficar pelo menos na área aqui de relegation e se bobear, né, quem sabe voltar para a Bundesliga 2 no ano que vem. O Freiburg ele passou por um momento conturbado nesses últimos jogos, mas é um time que eu gosto demais. Vou pegar a sequência do Freiburg aqui, ó. Vou voltar aqui umas casas. Ó, ele vinha numa sequência. É um time. A gente vê que é um time que acende e apaga. Ó. Vou voltar aqui atrás. Ó. Aqui a gente tem uma bela sequência. Ó, de amistosos, Pokal. Aqui começa a Bundesliga 2. A Bundesliga 1. Uma vitória. Aí uma sequência muito ruim do Freiburg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jogos sem vitória. Aí depois emplaca 3 vitórias seguidas, aí na Pokal uma derrota, depois emplaca mais uma vitória e mais uma vitória na Bundesliga, ou seja, 5 vitórias seguidas na Bundesliga. Aí empata, perde, empata e agora já está numa sequência aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 vitórias em 9 jogos, ou seja, é um time que acende, apaga, acende, apaga. Quando está numa sequência boa, causa perigo para qualquer time, independente do tamanho e da força. Quando está numa sequência ruim, entrega de bandeja para times muito fracos. Então, é difícil esperar e saber que tipo de Freiburg vai enfrentar o Arminia hoje, né? Os últimos jogos do Freiburg, ele conseguiu 2 vitórias em 5 jogos. Não é um time que empata muito, né? 2 vitórias e 3 derrotas. O Arminia conseguiu pontuar nos seus últimos jogos, ó. 1 ponto aqui contra o Mainz, 3 pontos importantíssimos contra o Leverkusen, um time bom, mais 1 ponto contra o Union Berlin e 1 ponto aqui contra o Bayern de Munique. Esse aqui foi um jogo atípico pra caralho, né? Pontuar contra o Bayern fora de casa, porra, é um resultado excepcional. Só que vocês pegam aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, 3, 4, 5, 6 pontos. É muito pouco para um time que quer ficar na Bundesliga 1. Então eu fiz todo esse cenário para imaginar que esse vai ser um jogo muito difícil para fazer match odds, né? A Bundesliga 1 é um campeonato que eu trabalho muito mais no match odds em relação comparado com a Bundes 2. Por quê? Porque aqui a gente já tem defesas um pouco mais bem posicionadas, times emocionalmente mais bem preparados, caso estejam com placar adverso, né? Coisa que na Bundes 2 geralmente não acontece. E há uma diferença também um pouquinho no regulamento, né? Então a questão de sair atacando para tudo quanto é lado muda um pouco. A gente tem um Freiburg que acende, apaga, e a gente tem um Arminia que está numa fase tentando respirar por aparelhos, né? Então eu acho justa essa odd do Freiburg por conta do desempenho do Arminia na Bundes 1. Acho justa também na odd do Freiburg porque o Freiburg costuma acender em alguns momentos da competição. Tanto é que segura aqui a 10ª colocação. Eu acho que é por aí que vai ficar, tá? O Freiburg também não é um time excelente. Perdeu aquele jogador Luca Waldschmidt pro Benfica, que é um jogadoraço, na minha opinião. Então é muito difícil aqui vir para trabalhar alguma coisa a favor do Freiburg, né? Então o que eu venho para cá é, inicialmente, para tentar buscar um lei para a equipe em campo, né? Caso o Freiburg venha jogando muito bem, tentar buscar uma correção em lei ao Arminia. E também, caso o Arminia venha jogando muito bem, tentar buscar uma correção em lei ao Freiburg. Por se tratar de times que o Arminia vem numa fase ruim e o Freiburg pode oscilar, também trabalho com um possível cenário de mercado de gols, tá? Mas não para longa exposição. Pô, Theo, por que você não... Você já está cravando que você não vai trabalhar longa exposição aqui. Não é que não possa ter um placar muito elástico. É que o desempenho ofensivo do Arminia é muito fraco. São só 21 gols. É o segundo pior ataque da competição.
Só perde em relação a perder, né? Pro Schalke, que tem 17. São 46 gols tomados. Nesse caso, os gols ficam quase todos do lado. Se eu for trabalhar um over de longa exposição, eu estaria buscando um jogo com 2 times onde quase todos os gols que eu iria buscar seria do Freiburg, se eu contasse em relação a número. Porque o Freiburg marcou 2 vezes mais gols do que o Arminia, né? Tomou quase que o mesmo número e marcou 2 vezes mais. O Arminia marcou 21, o Freiburg marcou 40. Né? Então o poder ofensivo do Freiburg é muito maior. Então sim, eu posso trabalhar o mercado de gols aqui, mas não para uma exposição muito longa. Não para buscar 4, 5 gols na partida. Né? Por quê? Porque o Arminia, o importante para o Arminia agora, nesse momento, é pontuar. Claro que a vitória é interessante, mas o Arminia, como tem muito time ruim perto dele, Colônia ou mais, o Hertha também não está muito bem, é pontuar. Então eu não sei não, se o Arminia fizer 1-0, se ele não vai querer segurar esse placar. Tá? Então, se for trabalhar gols, talvez buscar um limite no finalzinho, talvez buscar um over à frente ali, se o Freiburg tiver à frente do placar e tendo contra-ataque, né, o Arminia indo para cima. E para alavancagem teria que ser tipo assim, um Freiburg perdendo e dando muita leitura de que o Arminia está recuado demais e está dando espaço. Aí sim, aí pode ser interessante. Tá? Então, inicialmente, um leia pior equipe em campo. Deixa eu anotar aqui no nosso quadro de cenários, que já está preenchido por conta dos jogos de hoje. Leia pior equipe em campo. Jogo das 15h30. Arminia contra o time do Freiburg. É assim mesmo. E também vou colocar aqui, mas aí eu vou colocar um parênteses, limite ou à frente. Tá? É bem provável. Isso não quer dizer que se o jogo estiver completamente maluco eu não vá trabalhar o longo exposição, mas se eu for trabalhar não vai ser para buscar 4 gols, não vai ser para buscar 5 gols, 4 gols. Vai ser para tentar buscar um 2,5 a partir dos 30 minutos de jogo. Tá? E em relação à alavancagem, o cenário ideal para mim em relação à alavancagem seria o Arminia vencendo, completamente recuado, dando campo pro Freiburg jogar, ter a bola, criar, recuperar a segunda bola. Aí pode ser interessante tentar buscar uma virada aqui. Portimonense e Vitória. O time do Portimonense em casa é bom, está em 7º lugar, mas o time do Vitória fora de casa é muito bom também. Tá? Então com essas cotações de 3, eu acho, por mais que nos últimos 4 jogos o Vitória tenha tomado 4 derrotas, por mais que o Vitória não tenha pontuado sequer, não tenha feito um ponto nos últimos 4 jogos, essa cotação do Vitória está alta. Eu acho que essa cotação devia estar um pouco mais baixa. Tá? Se você olhar aqui, ó, o Vitória está em 6º, o Portimonense está em 12º. Vou dar uma olhada na famosa race aqui do Vitória. 4 derrotas seguidas, aí uma vitória sobre o Boa Vista, 3 jogos sem vitória. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São uma vitória em 10 jogos. É pouco? Muito pouco. Mas, em relação a elenco, eu vejo muito mais time do Vitória hoje do que o do Portimonense. Por isso que eu acho que essa cotação do Vitória está baixa. Desculpa, está alta. E ela tem condição de descer e a do Portimonense de subir. Por isso, eu vou anotar esse jogo também como leia a pior equipe em campo. Para caso o Vitória entre jogando muito bem, Portimonense, eu esteja trabalhando contra o Portimonense, em leia a pior equipe em campo. Trabalhar contra o time do Vitória aqui vai ser difícil. Então, o cenário que eu quero trabalhar esse jogo é: o Vitória entrou jogando muito bem, aí sim, Guimarães, né? Entrou jogando muito bem, aí sim, eu posso trabalhar alguma coisa em lei Portimonense. Se o Portimonense estiver muito bem, aí eu vou tomar muito cuidado por conta das questões de contra-ataque. Tá? Não vou separar o mercado de gols para esse jogo por não conhecer tantas equipes. O time do Guimarães é um time que eu acompanho um pouco. O do Portimonense não. O Portimonense quase caiu no ano passado. Não sei como é que está esse ano. Del Valle e Grêmio. O jogo foi adiado, que era para ter acontecido na quarta, se eu não estou enganado. Vai acontecer amanhã. O Del Valle, eu continuo achando essa odd do Del Valle um pouco baixa, né? Mas aí depende de qual Grêmio vai entrar em campo. É um Grêmio
cadenciado? É um Grêmio que vai jogar com o regulamento debaixo do braço, com essa questão dos gols fora? Ou é um Grêmio que vai partir para cima, que vai causar dificuldade, que vai tentar contra-atacar bastante o Del Valle? Se for um time que entrega a bola para o Del Valle, falando joga aí que a gente vai se defender, aí não vai ter a mínima condição de se trabalhar um lei ao Del Valle. Eu vou estar nadando contra a maré, essa cotação não vai subir. Agora, se for um time onde o Grêmio faz isso, mas contra-ataca o tempo todo, aí o cenário é para gols e não para match odds. O único cenário cabível para se trabalhar match odds aqui é uma superioridade e um jogo de um time só. Ou é o Del Valle massacrando o Grêmio sem deixar o Grêmio contra-atacar, ou é o Grêmio jogando muito, abafando o Del Valle e não deixando o Del Valle jogar. Aí sim é a pior equipe em campo. De resto, se é um Del Valle subindo e o Grêmio contra-atacando, é jogo para gols. Se é um Grêmio abafando e o Del Valle contra-atacando, é um jogo para gols. Tá? Então, eu vou deixar esse jogo exclusivo aqui para leitura de jogo. Não vou marcar nada aqui, porque eu preciso analisar o jogo primeiro. E por último, que na verdade é o primeiro jogo do dia, nós temos Hamburgo e Darmstadt, dois times que eu gosto demais na parte ofensiva, dois times com problemas na parte defensiva, obviamente. Né? O Hamburgo, por ser um time mais famoso, deixa eu tomar um pouquinho de café aqui. O Hamburgo, por ser um time mais famoso, é comum que mais pessoas façam jogos do Hamburgo e mais pessoas se lembrem das falhas do Hamburgo e tudo mais. Porém, como eu sou um admirador ferrenho da Bundes 2 e acompanho quase todos os jogos, todos os dias, o Darmstadt também é um time que, na época, vai fazer umas 2 semanas eu falei, o Darmstadt, ele está mais abaixo do que deveria. O Darmstadt deveria subir um pouco mais. Ele já está começando a caminhada. Só que é um time que ainda oscila. Ofensivamente é um time muito bom. Produz muito lá na frente, faz muito. Pode ver que dos times que estão aqui embaixo, ó, o Osnabrück tem 25 gols, o Nuremberg tem 35, o Hannover tem 40, o São Paulo tem 41, o Heidenheim tem 38, o Kiel tem 39 e o Darmstadt tem 43. Ou seja, dos times lá de baixo é um time que ofensivamente produz muito. Só que é um time que toma muito gol também. Se você dá uma olhada aqui, ó, o Darmstadt, juntamente com Sandhausen, Braunschweig e Kickers, são os times que mais tomam gol na Bundesliga. 2, né? Então tem falhas defensivas. O Hamburgo acaba tendo menos, só que ele fica mais em evidência por ser um time mais famosinho, tá? Esse jogo, concordo com a cotação do Hamburgo de 1,70, por ser, obviamente, um time com o melhor elenco e um time que briga hoje pela liderança do campeonato. Porém, o Hamburgo adora, nesses últimos 2 anos de Bundesliga que ele tem disputado, 2 ou 3, se eu não me engano, o Hamburgo adora vacilar contra os times lá de baixo. Tá? O Hamburgo não pode ver uma oportunidade de assumir liderança que ele vacila. É um time que, nesse tipo de cotação, dá leitura para back, dá sinal para back, mas às vezes toma um contra-ataque e toma um gol de cabeça, toma um gol de contra-ataque. Então, por isso que eu evito trabalhar a Bundesliga 2 de maneira convencional, para não tomar esse tipo de susto. Porque vira e mexe, o Hamburgo tá bem, tá recuperando a segunda bola, tá rodeando a área do Darmstadt, tá batendo bons escanteios, tá conseguindo finalizar, mas a defesa vai subindo, daqui a pouco o Darmstadt puxa um contra-ataque, você mama um gol cheio, já aconteceu várias vezes comigo. Então, se for trabalhar esse jogo, já saiba do risco. Esteja com o risco já sendo considerado no seu trabalho. Beleza? É para mim sim um jogo para vitória do Hamburgo, se tudo correr bem. Porém é um jogo possivelmente para o Hamburgo levar gol e um jogo para gols. Então eu não posso mudar aqui a minha percepção desse jogo e eu vou trazer esse jogo sim para o mercado de gols. Beleza? Hamburgo e Darmstadt. É isso mesmo. Valeu, pessoal. Então eu fico por aqui. Acho que não tem mais nenhum jogo que eu costumo fazer. Acho que é isso. La Liga 2, Série B da Itália. Então, ficamos com... O Greuther Fürth foi adiado, pelo que vocês estão vendo aqui. Eu nem comentei sobre esse jogo. Hamburgo. Vou tentar buscar o mercado de gols. Possível virada do Hamburgo, porém se a odd não tiver tão amassada, obviamente, se o Darmstadt estiver na frente. Mas para mim é jogo para gols. Arminia e Freiburg, um jogo mais truncado, na minha opinião, com favoritismo para o Freiburg bem colocado, e que o Arminia possivelmente vai tentar segurar, se tiver em vantagem, essa vantagem para poder pontuar, porque está precisando. Então, se for dar alavancagem, vai ser
um cenário onde o Arminia segura muito lá atrás e dá a bola para o Freiburg sem contra-atacar. Portimonense e Vitória. Quero trabalhar uma correção do Portimonense se o Vitória entrar bem. Somente isso. Não quer dizer que o Vitória vai vencer, não quer dizer que eu vou trabalhar em ler ao Vitória, não quer dizer que eu vou trabalhar em ler ao Portimonense a qualquer custo. Somente se o Vitória entrar bem em campo e der essa leitura para mim. Independente do Vale e Grêmio, é uma incógnita para mim. Eu não sei que tipo de jogo o Grêmio vai fazer. Quando o Grêmio me mostrar, eu tomo a minha posição. Beleza? Então é isso. Eu vejo vocês na sexta-feira à noite para falar um pouco mais sobre o meu sábado de trabalho. Um grande abraço, uma excelente sexta e a gente se vê.